Pessoal, se liga só no que os comentaristas do Seleção Sport TV falaram sobre o trio de ataque do Palmeiras, né? A forma do Palmeiras de atacar no geral também. O Vasco era no Maracanã, torcido, o Vasco vinha de uma vitória 2-0. Daqui a pouco ele olha pro placar, tá 2-0. É. E aí ele vai lá e faz 2-1, faz 2-2 e vai buscar e quase faz o terceiro gol. Ele vai jogar fora, né? É claro que... A maneira como esse time resistiu ao Atlético o ano passado na Libertadores. Exato. Né? Com a expulsão do primeiro tempo do Danilo. 2 a menos. É um aspecto... Jogou. É um aspecto que poucos técnicos prestam atenção, e o Abel está nessa lista seleta de técnicos que prestam atenção, na questão mental, na questão de não se desconcentrar, de manter o foco no jogo, independentemente do que o placar mostra. Essa é a verdade, essa é a grande questão. Porque se o placar mostra 2-0 com um time com um a menos, um olha para o outro e fala, pô, acabou. Não te acabou. parece um diálogo claro com o que o segundo tempo de ontem pediu ao Flamengo? Claro! Exatamente o segundo tempo de ontem pediu ao Flamengo. Ou possível. a partida contra o Racing também. Exatamente. O Racing É possível tendo um fazer jogador a analogia. menos. O futebol não te permite, qualquer esporte, mas o futebol, principalmente o futebol jogador, não te permite se desconcentrar, não te permite dizer assim, pô, já está tudo certo. Agora. Não, e o Palmeiras é o mais bem acabado exemplo disso. Nem sempre você vai considerar o futebol vistoso, encantador. Jogou mal sábado contra o Santos. Só que o Palmeiras, quando joga mal, empata 0-0. E nem sempre vai vencer, vai empatar. Porque não existe time imbatível no mundo. Nem o Manchester City é imbatível. Nenhum time é imbatível. Mas a capacidade de concentração, de manter o foco no jogo, de se concentrar, de estar atento aos movimentos do adversário, isso é coisa rara. E aí eu volto a como cada um tem usado o seu dinheiro. O Palmeiras perdeu no começo do ano jogadores importantíssimos, cara. Danilo, Scarpa, fora o Wesley, fora Veron, que tinham saído, que era opção de banco. Cara, sem alarde, sem barulho, Arthur, Richard Rios, manejo de elenco, já tá de novo... E sem o técnico se vitimizar em entrevista. Já tá de novo na ponta dos Sempre cascos. que falou de questão de reforço, o Abel não deu um tom de vitimismo a ele. Não, temos que sempre procurar falou sobre reposição, o campeonato, mas... é claro que precisa, mas jamais se vitimizou. Isso é muito importante também. Dá uma olhada no que o Paulo Nunes falou ontem no Segue o Jogo da TV Globo sobre o ataque do Palmeiras. Depois me digam se vocês concordam ou discordam. Paulo Nunes, o filósofo. Que tem as características, né, parecidas com a do Scarpa, traz pra dentro, tem uma canhotinha, é muito rápido e nas mãos, né, do Abel Ferreira, ele vai ganhar muito, porque o Abel encaixa esse contra-ataque do Palmeiras em cima desses 3 atacantes. E ele é um deles, jogando muito, Thiago. Olha como ele entra no segundo pau, ó. Jogada do Rony de novo, outro centroavante, né, que se movimenta muito. Rony, Dudu e Arthur hoje é o ataque mais perigoso do futebol brasileiro. Eu estava ouvindo e essa frase me fez assim, opa, o ataque mais perigoso do futebol brasileiro? Porque no nome, no cartaz, você pensa em Pedro, Gabigol, Hulk, Paulinho, Suárez, né? Dudu, Arthur e Rony, não tem exatamente aquele cartaz, aquela fama, né? Mas eu fiquei com essa frase, o ataque mais perigoso do futebol brasileiro. Cano, que é o artilheiro do futebol brasileiro no ano, o ataque mais perigoso. Bom, a gente foi buscar números de outros ataques. O Palmeiras tem um trio de ataque, o Galo tem uma dupla. Nos números, o Hulk tem 27 jogos, 18 gols, o Paulinho 26 jogos, 13 gols. Então, no total aqui, 31 gols. No Fluminense, só o Cano tem 24. 24 mais 4, 28, mais 3, 31 gols. Flamengo, 37 gols. Nos números, o ataque do Palmeiras parece até um ataque fraco, né? 16 gols. Dudu não é um jogador artilheiro. O Arthur é um jogador de 8 gols na temporada, 5 pelo Palmeiras, 3 pelo Bragantino. O artilheiro do Palmeiras é o Veiga, com 11. É isso, aí tá. E o Rony tem 7 gols. Então, o trio de ataque a que se referia o Paulo Nunes não é exatamente o ataque mais perigoso nos números, na fama, no cartaz. No entanto, quando eu penso em mecânica de jogo no momento... Eu entendo que o que o Paulo Nunes falou, quando ele falou sobre ataque, ele não foi sobre o trio de ataque, é a maneira como o Palmeiras ataca. Quando o Palmeiras ataca, ele tem um ataque mais perigoso do futebol brasileiro no momento. O Palmeiras, às vezes, quando o adversário está postado, os jogadores de frente resolvem. Quando não resolve, você tem o Veiga para achar uma bola. Se tem uma bola parada, para mim, aí sim é a melhor do Brasil. Bola parada ofensiva do Palmeiras só tem comparação com a do Botafogo, que é muito boa também. São os dois times excelentes nesse tipo de jogada. E assim, isso ganha jogo. Quando o adversário está fechado, quando está difícil entrar, isso ganha jogo. É uma parada que falta muito pro Flamengo. Luiz, você concorda com o Paulo? Eu entendo o que o Paulo da mesa disse. Tem relação com eficiência. Sim. O melhor é uma questão muito difícil da gente determinar. O mais perigoso, né? O mais perigoso. É o que faz mais com menos, seria o que isso? machuca mais... Não digo nem com menos, né, cara? O time do Palmeiras é muito solidário. Se você olhar aí, o Gabriel Menino tem gol pra caramba, Rafael Veiga, Murilo tem vários gols de cabeça já pelo Palmeiras, ano passado também. Gustavo Gomes, inclusive, tá para ser o maior zagueiro artilheiro aí, né? Tá com 30 e tantos gols.
vai chegar na meta e vai passar, mas o time do Palmeiras é muito solidário. Todo mundo ali oferece perigo para a meta adversária. É bizarro, absurdo. Não, o que é mais incômodo para o adversário. É o ataque que com menos chances talvez crie as oportunidades mais claras. Não, eu acho aquele mais bem resolvido. Aquele que assim, te machuca com pouco espaço e pouco tempo. Ele tem soluções que os outros não têm. Quando o Henrique fala do Fluminense, eu entendo, acho o Fluminense realmente, ao meu gosto, o time do Fluminense é o que eu prefiro ser encurralado pelo Palmeiras que pelo Fluminense. Então, se eu sou o treinador de um time que está enfrentando e está tendo que se defender. Eu olhando para o futebol brasileiro, acho que ser encurralado tanto pelo Palmeiras... É muito desconfortável. É desconfortável de qualquer jeito. Entende? Olhando. Agora, o Fluminense... ainda, embora tenha um ataque numericamente fantástico, 24 gols, 31 gols, mas há jogadores que ainda não estão completamente alinhados com o que o Fernando Diniz quer em movimentos ofensivos. O Keno é um deles. O Keno, o Lima, quando tem que jogar um pouco mais. No Palmeiras, essa afinação e a entrada do Arthur trouxe um componente muito interessante, porque o Arthur... Geralmente você não tem essa combinação de velocidade com inteligência. Ou você tem velocidade ou você não tem inteligência. O Arthur combina as duas coisas. Ele tem velocidade e inteligência no jogo. E você vê como o contexto ajuda o cara, né? Ano passado... Eu vou traduzir a fala do Paulo Nunes da seguinte forma. O ataque do Palmeiras, se você pisca, você dá um vacilo, é gol. Você tem que jogar 90 minutos muito concentrados contra esse time. E foi o que o Santos fez. O Santos entrou no sábado para jogar com o Palmeiras com uma única preocupação. Não podemos levar gol. Ele não chega tantas vezes, ele não tem um goleador como o Germancano, ele não tem o poder de finalização do Germancano, nem do Hulk, nem do Pedro, ou do Soares. Mas assim, piscou, vacilou, desconcentrou, agora, é gol. O Rizek ainda há pouco falava sobre a diretoria do Flamengo, tanto a diretoria do Flamengo quanto a do Palmeiras e como funciona diferente a diretoria do Palmeiras. Eu acho a recontratação do Arthur uma correção de rota. Porque o Arthur fez um campeonato brilhante pelo Bahia, era um jogador que estava pronto para ser reaproveitado pelo Palmeiras, e o Palmeiras o vende para o Bragantino. Tudo bem, era um jogador jovem. Ele quis também ser vendido. Tudo bem. O interesse dele sair, porque ele, Arthur, entendia... Não, foi uma grana boa. Mas eu acho que o Arthur teria merecido chances no Palmeiras. E aí o Palmeiras, quando percebe a oportunidade, o traz de volta, pagando mais, inclusive. Sim. Mas você... Pagando mais também por um jogador que estava melhor do que quando ele vendeu. Mas a verdade é que o Arthur, no ano passado, não fez um grande campeonato brasileiro. Mas ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Mas junto com o Bragantino, E aí eu dou valor porque você falou, de como saber usar o dinheiro. Porque mesmo ele estando numa baixa, porque o campeonato do ano anterior dele foi muito mais forte que o de 22, o Palmeiras falou, não, a gente conhece o cara, ele vai encaixar no time. Ele era nosso. Ele vai oferecer o que o Scarpa ofereceu de lado de campo, de trazer para dentro. Vamos investir. E aí, o próprio Arthur falou que a volta, ele se sente em casa nessa volta. Me permita uma coisa também. A gente criou... não estou dizendo que é o caso aqui, mas criou-se no futebol brasileiro a ideia que se você tem... Virou rave. Virou rave. Sorry. Criou-se no futebol brasileiro a ideia de que, tendo orçamento, você vai fazer o melhor. Não necessariamente. E isso é uma história de vida, não é aquele que tem mais dinheiro é a melhor pessoa. O Luiz Castro outro dia deu uma entrevista muito boa, como geralmente são as entrevistas do Luiz Castro. Eficiência, né? Eficiência é o que define esse Palmeiras. Você vê que não é o time que mais gasta, não é o time que tem os melhores jogadores individualmente falando, né? Ele próprio citou aí Soares, Gabigol, Hulk. O negócio do Palmeiras é eficiência. O Palmeiras não gasta igual os caras, não joga bonito igual o Fluminense, né? Igual citaram aí. Essa é a palavra para definir o Palmeiras, cara. Não precisa ficar com 70% de posse de bola, não precisa dar 40 chutes ao gol. O Palmeiras é inteligente quando precisa agir, quando precisa defender, quando precisa contra-atacar, quando precisa propor jogo. Isso é o maior mérito do Abel, né, cara? O plano do Abel, o Abel ficou muito famoso pelo plano, né? E realmente o plano dele é excelente. Você viram aí os números que os caras apresentaram? São coisas assim, se você for olhar, é muito distante até, né, dos outros ataques. Muito porque o Palmeiras é um time solidário, todo mundo acaba fazendo gol. O Zé Rafael marca, o Rafael Veiga, o Murilo, o Gomes, até o Luan faz gol também, de vez em quando entra, mesmo sendo reserva. Então, cara, essa é a grande questão. O negócio do Palmeiras é a eficiência. A coisa nunca está centralizada numa pessoa só, né? Tudo bem, o Abel é uma peça, a peça importante do Palmeiras é o Abel. E essa peça importante do Palmeiras delega para todas as outras, né? Um cara faz o conjunto todo ser muito importante, né? Mas enfim, quero saber a tua opinião. O que você pensa a respeito da minha opinião e da dos caras também sobre o ataque do Palmeiras, né? Não é tão vistoso, mas é eficiente e é isso que importa. Enfim, deixa sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer.